Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa quarta-feira. Começo falando sobre os jogos da Copa do Brasil, que foram definidos em sorteio na sede da CBF ontem, terça-feira. Lembrando que as duas primeiras fases da competição têm duelo em jogo único. Na primeira fase, o empate classifica o visitante, que é melhor colocado no ranking da CBF. Na segunda fase, em caso de empate, o jogo vai para os pênaltis. Os principais jogos são Motoclube contra Botafogo, Salgueiro de Pernambuco e Corinthians, Caldense de Minas e Vasco da Gama e São Raimundo de Roraima contra o Cruzeiro. Ao todo, nesta primeira fase, serão 40 jogos e 80 equipes em ação. Falando sobre futebol internacional, se na semana passada Pepe Guardiola cornetou Gabriel Jesus por uma chance perdida, agora foi a vez do técnico espanhol exaltar o atacante brasileiro. Mas os elogios não vieram apenas por conta dos 2 gols marcados por Jesus na vitória de 4-1 sobre o Wolverhampton, mas sim sobre como a forma de jogar do brasileiro auxilia toda a equipe. Guardiola disse o seguinte, abre aspas, você não pode imaginar como ficamos felizes quando o Gabriel consegue marcar os gols que ele faz. Não dá para imaginar quantas coisas que as pessoas não percebem ele faz pelo time. Como ele nos ajuda na nossa primeira pressão e intensidade. Ele é um cara sensacional. Fecha aspas. Jesus até agora fez 11 gols e deu 3 assistências em 27 jogos pelo City em todas as competições nesta temporada. Ainda por lá, os números impressionantes de Haaland, principalmente na Liga dos Campeões da Europa, fazem o atacante do Borussia Dortmund ser atualmente um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferências na Europa. E o jornal Bild fez um panorama sobre a corrida pelo astro meses antes da próxima janela de verão. O diário alemão indica que o Manchester City é o pole position nessa disputa. Pesariam a favor do time de Pep Guardiola a capacidade para pagar o alto salário desejado pelo norueguês e a possibilidade de Haaland se tornar titular imediatamente. Grande ídolo da história do clube, o atacante Kun Agüero está em seus últimos meses de contrato e a renovação hoje está estacionada. O jogador do Borussia Dortmund, desta forma, chegaria para se tornar a referência no ataque, mantendo Gabriel Jesus como opção. Entretanto, o City não está sozinho. O Real Madrid é um dos concorrentes de peso que vem em busca então do norueguês Haaland, que está jogando muita bola no Borussia Dortmund. Voltando ao Brasil, ano novo, vida nova e bandeira branca. Botafogo e Fluminense voltam a disputar o Campeonato Carioca em clima bem mais tranquilo do que aquele da edição passada. 8 meses depois de uma guerra nos bastidores com a FERJ, que rendeu até processos nos tribunais, a dupla retorna ao estadual com divergências praticamente contornadas com a federação e o presidente da entidade, Rubens Lopes. Tanto que as 3 partes já conversam para encerrar a ação que a FERJ moveu contra os clubes, com pedido de R$100 mil de danos morais, indenização por danos materiais e a exigência de retratação pública. Na época, Botafogo e Fluminense brigavam contra o que classificavam como volta precoce do futebol, em meio a um momento crítico da pandemia do novo coronavírus, no Rio de Janeiro e no Brasil. Contrariada, à época a federação chamou as exigências da dupla de chilique e classificou o momento como cortina de fumaça para disfarçar o que chamou de inabilidade em gerir a crise em um clube falido. Passado o calor do momento, com o fim do torneio e a volta do futebol consolidada, os ânimos acalmaram então. Tudo resolvido então e os clubes estreiam neste meio de semana pelo Carioca. Quem já estreou foi o Flamengo, que venceu ontem no finalzinho do jogo, com um golaço, aliás. Aos 48 do segundo tempo, o garoto Max foi o autor do gol da vitória. E para encerrar por aqui, vamos falar sobre o Corinthians, que possui 19 casos positivos de Covid-19 e tem partida marcada hoje contra o Palmeiras. A quantidade de casos do rival e o aumento do número de casos da nova cepa, com maior índice de contágio, fazem o Palmeiras reiterar o desejo de adiamento do derby, que acontece na Neoquímica Arena. O clube, inclusive, tentou a mudança de data desde que a federação divulgou a tabela detalhada em 16 de fevereiro.
Isso por conta do calendário que envolve ainda a Copa do Brasil no próximo final de semana. Mas, por enquanto, o jogo está mantido para a noite de hoje. Amanhã eu volto com muito mais por aqui. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.